palavra verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Sei que essa palavra. Palavra ao amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Graças a nosso Deus, estamos de volta, vamos meditar na palavra. É muito bom a gente amanhecer o dia se alimentando. E o corpo pede, o corpo requer alimento, a alma também. O espírito também se alimenta. O Senhor Jesus, quando enfrentou Satanás lá no deserto, o diabo apareceu no final do jejum de Jesus Cristo e tentou colocar uma dúvida. Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem, se tornem em pães. E Jesus disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem. É bom comer, é muito bom ter saúde, ter condições de se alimentar. A alma também precisa. Evangelho de Marcos, capítulo 6. Nós vamos meditar na palavra do nosso Senhor. Aqui nós temos necessidade de aprender juntos os versículos 45 a 51. Marcos, capítulo 6, 45 a 51. Glória ao nosso Deus. O Senhor Jesus trabalhando e orientando seus discípulos. Marcos 6, 45. E logo obrigou os seus discípulos a subirem para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte a orar. E, sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E, vendo que se fatigavam de remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos o viam e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco, para estar com eles, e o vento se aquietou. E entre si ficaram muito assombrados e maravilhados. Meus amados, nós temos sempre alguma dificuldade com o desconhecido. A história do mundo, o histórico das nações, das culturas humanas, é de monstros, assombrações, fantasmas, mula sem cabeça, Matinta Pereira, pai da mata, a mãe d'água, a sereia. Bom, são contos da sociedade em relação às coisas não conhecidas. E não tem bom. Toda cultura, todo mundo, de alguma forma,
tem os seus elementos do medo, o desconhecido. E não tem bom para isso, não. O Senhor Jesus ensinando, pregando, fazendo a sua missão, sempre tinha aquelas grandes movimentações. E terminada uma destas muitas reuniões do Senhor Jesus, ele orientou que os seus discípulos passassem para o outro lado do mar da Galileia, para Betsaida, que era a cidade de Pedro e de André, e enquanto ele ia despedir a multidão, eles não questionavam, não ficaram questionando, e depois, como é que o senhor vai se virar? Não, nunca tinha acontecido do Senhor andar sobre as águas, andar por cima do mar. E eles não perguntaram, o texto silencia quanto a isto, Jesus também não disse, simplesmente ordenou e eles foram. Eles começaram a ter problemas e, mesmo assim, o mestre ficou até a quarta vigília. O que nós aprendemos com isto? Nós aprendemos que nem sempre as nossas aflições, os nossos problemas serão resolvidos de imediato. Muitas vezes existe um objetivo de Deus naquele problema que é para a gente despertar, acordar. Então não sabemos por que não houve um questionamento, não sabemos porque depois eu vou, amanhã vocês vêm me buscar. Não, ele simplesmente ordenou e eles foram. E eles passaram a ter problemas. Aqui diz que sobrevindo à tarde, olha, isso foi durante o dia. Na tarde daquele mesmo dia, o barco estava no meio do mar. E ele sozinho em terra. E eles lá passaram a ter problemas. O vento era contrário. O versículo 48 diz que o vento era contrário. Eles estavam tendo muito esforço. Mesmo assim, perto da quarta vigília, só depois das 3 da manhã. Era assim a quarta vigília. A noite era dividida em 4 partes. 3 horas em cada uma. 4 períodos de 3 horas. Então, no último período de 3 horas, da quarta vigília, entre 3 e 6 da manhã, é que ele chega onde eles estão. E eles estavam cansados, eles estavam fatigados, eles estavam muito, muito assustados, muito inseguros por aquilo. Aí eles veem, lá vem um vulto, e o vulto se emparelha ali com eles, se aproxima e faz que vai passando. Aí o medo foi enorme. Normal ter medo, temer o desconhecido. E o texto diz que eles deram grandes gritos. Eles deram grandes gritos. Homens gritando, não é muito fácil. Tem homem que não grita com facilidade, não tem nem o hábito de gritar. Mas aqui eles nunca tinham visto aquilo, nunca tinha acontecido. O versículo 49 diz que quando viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma, portanto, algo desconhecido, e deram grandes gritos. Mas, felizmente, eles conheciam a voz do Senhor. E para nós também é assim. Se nós conhecemos a voz do Senhor, se você conhece a voz do Senhor, no meio da aflição você vai ouvir a voz de Deus. E eles ouviram a voz do Senhor. Não tenham
medo. Não tenhais medo, tem bom ânimo, sou eu. Maravilha, maravilha ouvir a voz do Senhor. E subiu para o barco, e o vento cessou, o vento se aquietou. E eles ficaram assombrados e maravilhados. O susto, o medo, o cansaço, o problema ficou muito difícil para eles descreverem. Eram confortados pela presença, assombrados pelo acontecimento e maravilhados pelo livramento, pela presença de Jesus, pela voz consoladora. Não tenham medo, sou eu. E pelo fato dele ter repreendido o vento. O vento aquietou-se. A autoridade que Jesus Cristo tem, o Filho de Deus tem autoridade como Criador dos céus e da terra, Criador do vento, da chuva, da tempestade, Criador de todas as coisas. Aprendemos na palavra que todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, Jesus não ajudou em alguma coisa, Ele estava com o Pai criando todas as coisas. E é uma bênção, é uma maravilha a gente aprender isto. O Senhor continua estendendo as suas santas mãos, operando, nos orientando a fazer, a ir. E nem sempre Ele vem nos primeiros suspiros, nem sempre Ele vem nas primeiras dificuldades, nem sempre Ele vem na nossa ansiedade. Muitas vezes é necessário passar por dificuldades para aprender a confiar, para aprender a servir, para aprender a andar na presença do Filho de Deus. Que o Senhor abençoe os meus irmãos, meus alunos, ex-alunos, meus filhos na graça. E a minha intercessão hoje é por uma reca de filhos na graça. Meus queridos irmãos, na terceira etapa. Ali nós passamos mais de 16 anos. Louva, meu Deus, porque sou amigo de todos. Louva, meu Deus, porque temos a felicidade da convivência, a feliz convivência durante o período, depois do período e sempre, porque somos a família de Deus. Então, orar pelos meus irmãos, pelo Paulo Araújo, pela Azulene, pela Anchieta, pela Luziana, pelo Wilton, pela Josi, pelo Júnior, pela Rafaela, pela Terezinha, pela sua outra filha, a Giovana. Vamos orar pelo Luiz Carlos, pela sua esposa, pelo seu filho, a Laís e o Levi, e o Davi, Rian. Vamos orar pelos nossos irmãos, minhas queridas ajudadoras incansáveis, Perpétua, Vera, a Ruth, Raimundinha, Deusa, Adaías, um número extraordinário, além das que já foram para casa. Então vamos orar pela Cleonilde, pela Rita, suplicar a bênção de Deus pelos meus queridos irmãos e irmãs. Bernival, o Eurico, a Sinara, é uma reca mesmo, eu digo reca porque é uma família grande. Eu louvo a Deus pela vida deles. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido, Senhor da glória, nós estamos em Tua santa presença. Te louvamos pela vida, pela nossa vida,
pelas nossas vidas, pela vida de nossos filhos na graça, pela vida, Senhor, dos nossos queridos irmãos. Agora, Senhor, toma em tuas santas mãos os meus amados irmãos, intercessores, ajudadores. Pai, ajuda cada um. Dá graça, Senhor, nos ensina a te servir melhor, nos habilita, Senhor, cada dia para o teu serviço, nos dá graça no exercício da nossa missão, nos ensina a te servir melhor, meu Senhor. Amado Pai, guarda a tua igreja em toda a terra, manifesta o teu poder na vida dos nossos amados irmãos, que nós conhecemos e os que não conhecemos. Amado Senhor, ouve a nossa petição. No nome de Jesus Cristo te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.